Muito bem. Então, vamos começar a nossa trilha 2 do nosso estágio 3. E o tema de hoje é sobre alegações finais memoriais. É já a parte final, né, do processo ali de acusação e defesa. Então, é isso que eu vou passar para vocês, é a nossa segunda atividade, né? Lembrando que já está definida a data para a entrega das trilhas, né? Tanto a trilha 1, quanto a 2, quanto a 3. É o dia 12 de maio. Aí vocês vão fazer as trilhas manuscritas no modelo, né, daquela folha pautada. São só até 5 laudas, né? Cada trilha. Não ultrapassa esse número, tá certo? Que teve gente que me perguntou lá no NPJ se podia ultrapassar. Não pode. O número limite são 5 laudas. E aí, lembre-se de não se identificar na peça, tá certo? E aí o prazo limite para entregar as 3 trilhas será o dia 12 de maio. Bom dia, Keila. Então, no dia 12, vocês já vão ter que estar preparada, já vão ter que preparar, né, as 3 trilhas para a entrega, certo? No modelo da folha pautada, que eu já, né, que vocês já passaram ali entre si no WhatsApp, no grupo, e eu vou passar também hoje para vocês esse modelo da folha pautada para deixar aqui no Teams também. Vou compartilhar a tela com vocês. Já estão vendo aí a minha tela? PowerPoint e a peça. Já conseguiram ver aí? Sim. Certo. Então, deixa eu começar mostrando a vocês o caso. E depois eu vou para as explicações sobre o tema. Aqui, aquelas questões de praxe, né? Lembrando que cada peça vale 6, vale até 10, né? E aí a nota mínima para passar em cada peça é 6. E aí a data de entrega é 12 de maio. Então vamos ao caso. Na madrugada do dia 1º de maio de 2022, Givaldo Lima, nascido em 10 de fevereiro de 1978, estava em sua residência no bairro Serraria, em Maceió, Alagoas, na companhia de seus 2 filhos e do seu primo, Senival Lima Júnior, nascido em 21 de março de 1980, que também morava com Givaldo Lima no mesmo imóvel havia 6 anos. Em determinado momento, um dos filhos de Givaldo, Nilson Lima, nascido em 20 de dezembro de 2000, acionou fogos de artifício no quintal do imóvel para comemorar a vitória do time do coração do filho, do pai e do tio. Ocorre que as faíscas atingiram o telhado e o toldo que protegia a parte de trás da casa do sol da tarde. Ato contínuo, o telhado e o toldo começaram a pegar fogo e o incêndio se alastrou pela casa. Todos correram para sair pela única e pequena porta da casa, mas Givaldo, por ter dificuldade de locomoção por estar andando de muletas, em virtude de recuperação de uma cirurgia no joelho, acabou ficando por último na fila para a saída da residência. Percebendo que o fogo estava dele se aproximando e que iria atingi-lo em segundos, Givaldo desferiu um forte golpe com uma de suas muletas na cabeça de seu irmão, que estava logo à sua frente, conseguindo deixar o imóvel. O Senival, na verdade, não é o Nilson, ficou caído por alguns momentos, mas conseguiu sair da casa da família, sangrando em razão do golpe recebido. Policiais chegaram ao local do ocorrido, sendo instaurado o procedimento para investigar a autoria do crime de incêndio e outro procedimento para apurar o crime de lesão corporal. Givaldo, verificando as consequências de seus atos, imediatamente levou o irmão para a unidade de saúde e pagou pelo tratamento médico necessário. Senival compareceu em sede policial após ser intimado, narrando o ocorrido, apesar de destacar não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Concluídas as investigações em relação ao crime de lesão, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, com base no laudo prévio de lesão corporal do Senival, vou corrigir esse nome aí, porque não é o Nilson, é o Senival, atestando a existência de lesão de natureza leve na cabeça, ofereceu denúncia em 15 de março de 2023 perante a 15ª Vara Criminal da Comarca de Maceió, órgão competente, em face de Givaldo, como incurso nas sanções penais do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Deixou o órgão acusador de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, que veda a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099 de 95,
tendo em vista que aquela lei estabeleceu nova pena para o delito imputado. Após citação e apresentação de resposta à acusação, na qual Givaldo demonstrou interesse na aplicação do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. O Senival confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão e o desinteresse em responsabilizá-lo. O réu permaneceu em silêncio durante seu interrogatório. Em seguida, foi acostado ao procedimento o laudo definitivo de lesão corporal da vítima, atestando a existência de lesões de natureza leve, assim como a folha de antecedentes criminais de Givaldo, que registrava uma única condenação com o trânsito em julgado em 10 de dezembro de 2009 pela prática de contravenção penal. O Ministério Público apresentou a manifestação cabível, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência do artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Em seguida, a defesa técnica de Givaldo foi intimada em 8 de março de 2024, sexta-feira, para apresentação da medida cabível. Considerando apenas as informações expostas, apresente na condição de advogado de Givaldo, advogado-advogada, a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus e embargos de declaração, expondo todas as teses cabíveis de direito material e processual. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para apresentação, devendo a segunda e sexta-feira serem considerados dias úteis em todo o país. Só lembrando, né, que a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação e qualquer menção nominal ou situacional presente na peça será mera coincidência. Aí estão os requisitos para essa peça, né, endereçamento, valendo meio ponto, nome e qualificação das partes, mais meio ponto, fundamentação legal, artigo 403, parágrafo 3º do CPP, meio ponto, narração dos fatos ocorridos, meio ponto, as preliminares de nulidade, 1 ponto, decadência, meio ponto, extinção de punibilidade, 1 ponto, não oferecimento de suspensão condicional do processo, 1 ponto. Sobre o mérito, a excludente de ilicitude em virtude do estado de necessidade, 1 ponto. Caso não ocorra absolvição, aí vocês vão argumentar pela redução de pena, né, pela pena mínima imposta. 1 ponto. Os pedidos, decadência ou extinção de punibilidade, meio ponto. Nulidade em razão do não oferecimento de suspensão condicional do processo, meio ponto. Absolvição do réu com base no artigo 386, inciso 6 do CPP, meio ponto. Caso ocorra condenação, aplicação da pena no mínimo legal, no regime aberto de suspensão condicional da pena, meio ponto. E aí, no fechamento, local, data, advogado, AB, e a data indicando exatamente o último dia do prazo para as alegações finais, com base no artigo 404, parágrafo único do CPP. Mais meio ponto. No total, 10 pontos. Algumas coisas que eu vou corrigir aqui em relação à peça, a questão que tem ali, que é o primo, na verdade, o Senival é o irmão, né? E tirar o Nilson Júnior, que não é Nilson Júnior, na verdade, a vítima é o Senival. Quando eu mandar para vocês agora no Teams, eu já mando a versão final com essas alterações. Então, o Senival é o irmão do Givaldo, né? E ele aqui é a vítima, no caso. Sabendo disso, vamos então para as explicações da trilha 2, das alegações finais ou memoriais. Então, as alegações finais ou memoriais, elas correspondem à última oportunidade que as partes têm para se manifestar antes da sentença, em regra. Então, no final do processo, antes da sentença penal, o juiz abre espaço para as alegações finais do autor, da vítima, e do réu, do acusado. No nosso caso aqui, estamos sendo advogados do acusado, do réu, então as alegações finais são do advogado da defesa, certo? Um aspecto fundamental desta peça é que ela é de ajuizamento obrigatório pela defesa, sob pena de nulidade, em razão de cerceamento de defesa. Então, as alegações finais não são obrigatórias para o autor, para a vítima, mas são obrigatórias para o réu, o acusado. Então, o não oferecimento da alegação final ou dos memoriais implica na nulidade e no cerceamento da defesa do réu. Caso não seja apresentada pelo defensor que patrocina os interesses do acusado, o juiz deve nomear advogado ad hoc. Então, como o réu não pode ficar sem defesa, se o advogado dele não ajuiza as alegações finais, então vai caber a um advogado nomeado pelo juiz, ali para aquele caso específico, fazer a defesa do réu. O seu fundamento legal está situado no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, que prevê: o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, o prazo para alegações finais é de 5 dias.
depois da ordem do juiz. No caso desta segunda trilha, o foro competente para o ajuizamento dos memoriais será a 15ª Vara Criminal da Comarca de Maceió, local onde tramita o processo contra Givaldo Lima. Então, não há muito o que pensar em relação à questão do foro competente, já que nós já temos, no caso, a descrição de onde está tramitando o processo, que é na 15ª Vara Criminal de Maceió. Os elementos principais das alegações finais são a descrição dos fatos, as preliminares, as questões de mérito, na parte do direito, e os pedidos, né? E aí, nas alegações finais, o que se pede, no caso da defesa, né? O pedido principal vai ser a absolvição, com fundamento no artigo 386 do CPP, mas outros pedidos também poderão ser acrescentados, como estão lá, né, já na descrição da peça. Lembrando, né, dessa questão que a gente já viu na trilha passada, sobre a questão dos prazos. Os prazos no artigo 798 do CPP são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo, feriado. Então, você conta os dias corridos, como aqui são 5 dias corridos, e aí o prazo começou o dia, né, em que foi entregue lá o documento foi na sexta-feira, então começa a contar do sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Então, na quarta seguinte, o dia do mês vai ser correspondente ali ao prazo final para as alegações finais, né? Como está aí no parágrafo 1º, não se computará o prazo do dia do começo, incluindo o do vencimento, né? E aí, se o prazo caiu em domingo feriado, considera-se prorrogado até o último dia. Não foi o caso aqui, então caiu no dia de semana, dia útil, então vai ser naquele prazo mesmo, né? Então, o prazo final para ajuizamento dos memoriais será o dia 13 de março de 2024, ou seja, conta-se prazo de 5 dias corridos para que se determine a data final para a interposição das alegações finais no processo penal. Então, conta também domingo, conta sábado, os dias que não são considerados dias úteis. Também conta-se nessa contagem. O crime apontado pela acusação, no caso em questão, foi o crime de lesão corporal grave em razão de violência doméstica, descrito pelo artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, né? Então, está ali, parágrafo 9º, com a questão da lesão corporal, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, a pena base para o crime básico é detenção de 3 meses a 1 ano, e, no caso, se aqui ocorre violência doméstica, que seria se a lesão foi praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Aí a pena aumenta, a pena máxima, né? A pena base continua a mesma, detenção de 3 meses, mas a pena máxima pode subir para até 3 anos, certo? E aí, no caso, como o Senival é irmão do Givaldo, então incorreria, teoricamente, no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. No caso apontado pela questão, Senival Júnior é irmão de Givaldo Lima e os dois vivem juntos na mesma casa há 6 anos. De início, deve-se demonstrar que todo procedimento é nulo, considerando que não houve a indispensável representação por parte da vítima, nos termos do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que estabelece que, quando a lesão for de natureza leve, a ação será pública condicionada à representação. Então, aqui está o artigo 88 da Lei 9.099. Então, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Apesar de Senival Júnior ter comparecido à delegacia após a intimação, a todo momento deixou claro não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Então, eles se entenderam entre eles, não era preciso, segundo Senival, entrar com processo contra Givaldo. Passados mais de 6 meses, sem que houvesse representação da vítima, houve decadência e, consequentemente, deveria ter ocorrido a extinção da punibilidade do acusado, conforme o artigo 107, inciso 4 do Código Penal, que prevê extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção. Então, como passou um prazo maior do que 6 meses, então há possibilidade de alegar decadência aqui, né, em sede preliminar. No caso em questão, não foi oferecida a proposta de suspensão condicional do processo ao réu. Argumentou o MP que não seria cabível a proposta, porque o artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, foi introduzido pela Lei 11.340 de 2006, que, em seu artigo 41, veda a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099 de 95. A Lei 11.340 é a famosa Lei Maria da Penha, né?
que introduziu esse parágrafo 9º ao Código Penal. Apesar de, efetivamente, a forma qualificada da lesão prevista no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, ter sido introduzida pela Lei 11.340, de 2006, o crime imputado não necessariamente envolve situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, não tem nenhuma mulher. No caso, né, são 3 homens que estão aí descritos no caso. Quando o crime do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, for praticado no contexto da Lei Maria da Penha, desnecessária será a representação e impossível será a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099, né, nos termos desse artigo 41 da Lei Maria da Penha, por ser a vítima do sexo masculino no caso em questão. Então, nesse caso, não é possível aplicar a Lei Maria da Penha, já que não há violência contra a mulher, nem há mulheres dentre as pessoas descritas no nosso caso. Dessa forma, seria necessária a representação da vítima diante da natureza leve da lesão e cabível a proposta de suspensão condicional do processo, sendo certo que a condenação anterior por contravenção não impede o benefício, né? Porque tem lá, no caso, a menção de que transitou em julgado contra o Givaldo, em 2009, uma ação de contravenção penal. Só que isso não leva à questão de impedimento da suspensão condicional do processo, certo? Já sobre a questão do próprio crime, né? Então, o artigo 23 do Código Penal e o artigo 24 tratam das questões relacionadas ao chamado estado de necessidade, que foi o que acabou acontecendo aí nessa descrição do fato, né? O Givaldo só ataca o Senival com uma muleta porque ele precisa, né? Ele está em situação ali de necessidade para tentar escapar do incêndio para não morrer, né? E aí há essa possibilidade de alegação do estado de necessidade como matéria de defesa de mérito, aqui no caso dele. E aí o que prevê o Código Penal em relação a esses dois casos, né? Em relação a esses dois artigos, 23 e 24, que tratam do estado de necessidade. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, não há punibilidade quando houver estado de necessidade, a não ser que a prática desse ato seja excessiva, né, e provoque, como a gente falou no direito civil, abuso de direito, ou aqui, né, uma situação que exceda os limites desse ato. Aí, esse excesso será punível como um crime normal, né? Mas a prática pura e simples do estado de necessidade pode sim ser uma causa de extinção de punibilidade. A pessoa não deixa de ser culpada, né, o culpável, mas terá a extinção de punibilidade por conta desse fato. Havia perigo atual, já que o fogo estava se aproximando de Givaldo, que não conseguia deixar a residência em razão de ter as pessoas na sua frente e de sua dificuldade de locomoção. O perigo não foi provocado por vontade dele, mas sim por descuido do seu filho, um terceiro. O réu violou a integridade física de seu irmão para resguardar a sua própria de perigo atual, não sendo exigível o sacrifício na ocasião. Não poderia, pois, o acusado de outra forma deixar o imóvel e se proteger, já que o fogo estava se aproximando. Então, se ele ficasse, poderia ter se ferido ou até morrido. De maneira subsidiária, caso não ocorra a absolvição, deve-se tratar sobre a pena eventual a ser imposta ao réu. Não havendo circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal a ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, deve a pena base ser aplicada no mínimo legal, que seria lá detenção de 3 meses. Na segunda fase, deve-se afastar a agravante do artigo 61, inciso 1 do Código Penal, solicitada pelo Ministério Público, tendo em vista que o artigo 63 do mesmo Código afirma que somente será reincidente aquele que praticar fato após condenação com trânsito em julgado pela prática de crime anterior. Consta da folha de antecedentes criminais de Givaldo apenas condenação pela prática de contravenção, sendo tecnicamente réu primário. Então, ele não cometeu crime anterior, mas sim contravenção. Então, seria aplicada a agravante do artigo 61, inciso 1º do Código Penal. Sobre as atenuantes, deve-se pugnar pela aplicação do artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal, pois Givaldo procurou, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências de seus atos, levando Senival Júnior para o hospital e pagando por seu tratamento. Então, isso seria um atenuante do crime praticado.
se é que vai haver punição para isso, né? O regime inicial a ser fixado, neste caso, seria o aberto, destacando-se que o delito imputado ao réu é punível apenas com pena de detenção e não de reclusão. Considerando que o crime imputado envolve violência à pessoa, não seria cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ainda na forma do artigo 77 do Código Penal, é possível a suspensão condicional da pena, a famosa subsídio. Sobre os pedidos, né? Os pedidos devem versar sobre, preliminarmente, o reconhecimento da decadência ou extinção da punibilidade. Segundo pedido, reconhecimento da nulidade em razão do não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. No mérito, a absolvição do réu com base no artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. Caso a absolvição seja indeferida, deve-se requerer a aplicação da pena no mínimo legal, com fixação de regime aberto e suspensão condicional da pena. E aí, no fechamento da peça, deve-se atentar às informações básicas a serem inseridas, o local, a data, a assinatura de inscrição da OAB. Aqui atentem para a questão da data, né? Porque é o último dia do prazo, como a gente viu, 13 de março de 2024. Assinatura não assina, coloca lá só advogado ou advogada. Inscrição da OAB, ou vocês inventam, coloca só 000xxx, certo? E o local já está definido pela tramitação do processo, né? Que é aqui em Maceió, certo? Então, em relação a essa trilha, né? Então, esses são os pontos aí fundamentais que teríamos que destacar, certo? Lembrem-se que vocês só devem se identificar lá no cabeçalho, quando tem lá, né, para colocar seus dados, nome, matrícula, tal, lá você se identifica. Na peça, no bojo da peça, nas 5 laudas que você vai escrever, não se identifique lá, né, em nenhum momento, porque na prova da OAB isso gera nulidade da prova, né, você vai ter ali a nota 0. Então, aqui o critério de correção é o mesmo, então não coloca nome para não anular sua prova. E aí juntem os fatos, fundamentos de direito e tal, não fundamentem só com a lei, fundamentem também com doutrina, com julgados, então façam isso, certo? Lidiano está perguntando a data para entregar as trilhas. A data é uma só para entregar as 3. 12 de maio é a data limite. Se vocês já quiserem entregar antes, eu já vou começar a abrir a atividade, acho que essa semana ainda abro a atividade. Aí vocês já vão colocando. Se vocês quiserem entregar antes, para ir se livrando já dessas questões de prazo e tal. Se quiser deixar para o último dia, pode entregar até 12 de maio. Não pode ser depois, certo? Até 12 de maio, certo? E aí vocês vão me entregar a peça manuscrita, né? Não precisa entregar rascunho, nada disso, é só a peça, o resultado ali final, né? E ela manuscrita, escrita à mão. Aí vocês vão tirar foto, escanear e mandar lá pelo Teams, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre essa trilha 2? Certo. Bom, então quem for meu aluno do estágio 4, aguarda aí que já vou criar a reunião do estágio 4, tá certo? Vou sair dessa e criar outra daqui a pouco. E quem for do estágio 3, só do 3. A gente se vê na próxima semana, que vai ter a trilha 3, tá certo? A última trilha, que vai ser sobre apelação criminal, tá certo? Aí na próxima semana eu já faço com vocês, nesse mesmo dia, assim, quarta-feira, 10 da manhã, já está esse horário padrão, aí eu já faço com vocês a trilha 3, tá certo? Então, para quem for meu aluno do estágio 4, até já. Para quem for do estágio 3, até a próxima semana. E quem não assistiu ao vivo, assiste de novo. E para quem assistiu ao vivo, assiste depois, né? Para quem não assistiu. E para quem assistiu aqui no ao vivo, depois pode assistir quantas vezes quiser, porque está gravado, então vai ficar disponível para vocês aí no Teams, beleza? Tchau, gente. Até já para quem é do estágio 4, até a próxima semana para quem for do 3.